Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. SB Churrasqueiras. Há 13 anos, a SB Churrasqueiras é referência em automação residencial e industrial de churrasqueiras e espaços gourmet. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Olá, eu sou Moisés Escúcel e este é o Escúcelcast. Que bom ter vocês aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para comentar, curtir, compartilhar, passar esse conteúdo maravilhoso que nós produzimos e que nós apresentamos aqui em todas as semanas. Porque em cada um desses episódios você vai encontrar um tema que vai chegar até você diretamente e certamente vai aprender, vai poder vivenciar novas experiências, vai poder entender que mais pessoas também passam, talvez, pela mesma situação que você está passando e mesmo assim se superam e seguem em frente. Eu tenho aqui essas taças maravilhosas do Ateliê Refúgio da Colina, da ceramista Cláudia Giordani, também as obras de arte do nosso amigo escultor em pedra Bento Gonçalvense, Mauri Menegoto, e a companhia do infalível Escucelzinho, do Ateliê da Luz Meia, nossa parceirona aí que nos presenteou com esse presente aqui abençoado, maravilhoso, e que está aqui sempre nos acompanhando. O meu convidado de hoje é administrador, teólogo e presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Rafael Pascoaloto. Que prazer, cara, de ter aqui com a gente, podendo compartilhar um pouco da tua vivência, da tua experiência de vida, e certamente nós vamos ter um episódio bem legal aí. Prazer meu, Escúcio, cumprimentando a ti, cumprimento também a todos que seguem, que acompanham o Escúciocast, um programa que tem chegado aí em muitos lugares, em muitos lares, empresas. Cumprimentar também teus familiares, seguidores, patrocinadores, enfim, todo mundo que acredita, que apoia. Realmente é um prazer estar aqui, vai ser um bate-papo muito produtivo. Tenho certeza que sim. Tu disseste bem, cara, o Escúcelcast completou um ano agora em fevereiro. Estamos aí quase no episódio número 60, né? Nossa. Com muitos apoiadores, com pessoas que nos acompanham semanalmente, e o bacana é que em toda semana nós temos um episódio novo, né? Com um tema diferente também, né? Com um tema, com experiências, com convidados especiais, como é o teu caso, como foi o caso dos outros tantos que já passaram por aqui. Mas me conta, cara, como é que começou a tua vivência, digamos assim, na política, né? Hoje tu é o presidente da Câmara de Vereadores. Eu sei que tu nasceu no meio da política, porque o teu pai também foi presidente da Câmara de Vereadores, foi vereador durante muitos anos aqui em Bento Gonçalves. Mas tu tem uma formação em administração, né? Teologia também. Então, eu queria saber um pouco de como começou toda essa história, enfim, lá na adolescência, na infância. Eu costumo dizer, Escúcio, que desde muito cedo eu vivenciei o exercício efetivo da atividade política ao lado do meu pai, porque eu sou de 1981, eu tô com 42, faço 43 agora mês que vem, e a primeira que o pai se elegeu foi em 88. Então eu com 8 anos eu já estava nessa lida, lembrando que a política de uma vez não é a de hoje. Hoje ela é toda limitada, cheia de regrinhas, isso pode, isso não pode. É uma política muito digital, né? Ela é um pouco afastada. Na época ali, 88, eu tenho lembranças dos grandes comícios, aqueles
jantares, almoços de colônia que não tinha fim. O político, o candidato pegava o microfone e falava para 500 pessoas. Santinho jogado na rua. Eu lembro disso, cara. Tu ia no local das urnas, assim, tu não via a lajota do chão, era coberto de santinho. Eu venho dessa época, eu tenho um irmão só e nós ajudávamos o pai, subíamos nos postes para pregar as plaquinhas dele e nós gostávamos disso. E muito embora que o pai ele não falava pra gente, olha, agora eu estou fazendo isso. Você olhando pegava o que ele estava fazendo, né? Aprendia ali na correria. Então, aí posteriormente fui ser assessor dele. Tu assessorou ele numa época na Câmara. Isso, numa época em que dava, né? Os filhos, os familiares, podia tá isso, ali, né? o nepotismo é uma lei de, se eu não me engano, 2004, 2005, foi por aí. E eu fiquei um tempo com ele, no início fazendo as atas da Câmara, então eu também peguei muita manha, vamos dizer assim. Nós tínhamos um gravador antigo em que tinha o Cazuza, que era um outro assessor lá, nós nos revezávamos digitando, então eu peguei discursos... Ouvia e digitava. Era um gravador, ele clicava, um clicava e o outro aqui, aí ele parava, aí ia clicando, Aí eu peguei discursos de Jauri Peixoto. Demorava 2 dias para fazer toda a ata. Imagina, e na íntegra, né? Uhum. Aí então eu peguei discursos de Holmes Pertile, Jauri Peixoto, Ayrton Minusculi, Mário Gabardo, oradores, sabe? E aí não adianta, tudo vai contribuindo para a tua formação. Certo, claro. Então, e aí diante disso, para mim é uma coisa até meio que natural, essa vivência aí. E aí fomos colegas, né? Meu primeiro ano de vereador, tu estavas presidente. E aí... 2016, né? 17. A eleição foi 16. Concorri, perdi. 2012 eu perdi uma eleição. E foi aí, bem votado naquela. mas a legenda não me possibilitou. Daí 2016 deu certo. E aí é uma coisa que é impressionante como eu atribuo isso a Deus, né? Ele vai te aperfeiçoando e te capacitando para uma finalidade maior. E foi o que foi acontecendo, né? Tu vai também aprendendo as coisas. E aí hoje, então, estou no meu 3º mandato de presidente, que são 6 anos. A nossa Câmara é biênio, né? Cara, tu tem um envolvimento muito forte com a comunidade evangélica cristã, né, do município. E em determinado momento, ou a gente pode dizer na integralidade dos teus mandatos, a religiosidade acaba se fundindo com a política, né? Tu consegue aceitar isso bem? Porque isso às vezes é colocado contra ti e não a favor, né, de parte de quem te vê, por exemplo, com essa mistura, se a gente pode falar assim, né, de política e religião ou religiosidade, enfim. Nós falaríamos, discurso 3 horas seguidas só esse assunto. O ser humano, para aqueles que creem no criacionismo, que tem um entendimento bíblico, né, a nossa sociedade ela é cristã, né, que tem a Bíblia como a palavra de Deus, que crê nos livros iniciais, Gênesis, por exemplo. A Bíblia Sagrada, o plano perfeito de Deus para o homem não está em toda a Bíblia. Está nos 2 primeiros capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 3 tem a queda do homem. A partir de Gênesis 3, o plano para a humanidade desmorona com o pecado. A partir de Gênesis 3, todos esses livros, esses 66 livros restantes, eles são a intenção de Deus, o esforço divino para que o homem retorne aos 2 primeiros capítulos. Para que ele se autocorrija, né? Não Deus corrigindo, que o homem perceba que ele tem que se corrigir. Né? Exatamente. O que são os profetas, senão alertando o homem para que ele volte aos mandamentos divinos? E o que tem em Gênesis 1? 1 é a criação da humanidade, o planeta. E Gênesis 2, então, Deus vai colocar o homem nesse jardim. 2 são as funções do homem. Primeiro lugar, domínio. O domínio está intrínseco no ser humano. Gênesis 1:28, 1:26. Ele fala ao homem e à mulher: dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. O domínio é uma ordenança que foi dada a nós.
Segundo lugar, cultivar e lavrar o jardim, trabalhar. Então, por isso que uma pessoa ociosa, ela está desviada do propósito divino para ela. Deus nunca quis formar vagabundos. Vagabundo na palavra mesmo. Pessoas que não querem trabalhar, que querem ser jogar. Não. O ser humano foi feito para um ofício nessa terra. Dito isto, se nós pegarmos, por exemplo, o Salmo 8, tá? O Salmo 8, a partir do versículo 4, vai dizer assim, olha, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste. O ser humano tem uma coroa, ele é rei. A mulher, você que nos assiste, é uma rainha, é uma princesa. Porque se verdadeiramente Deus é soberano e é governante de um reino celeste, quando ele forma esse serzinho pequeno, que é a sua imagem e semelhança, então esse ser humano, homem e mulher, vão refletir as características de regência desse governante celestial. Se Deus manda, se Deus domina no céu e Deus é governante, nós acreditamos nisso, é óbvio, quando ele forma um ser humano, essas características, e o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, essas características de domínio, de regência, de autoridade, estão dentro da gente. Eu não tenho que me esforçar para mandar, para ter autoridade, para dominar. Qual é que é o problema? O problema é que com a queda, nós desvirtuamos a palavra autoridade. Nós desvirtuamos a palavra mandar, dominar. Sim, eu não posso pisar em ninguém, né? Não posso abusar de ninguém. Mas o domínio é de Deus, domina o céu. E ele coloca a gente aqui para dominar a terra. Por isso que Deus é contra a bagunça. Por isso que Deus respeita a ordem. Por isso que Deus odeia o caos. Né? E nós fomos formados, tanto é que tem uma filosofia hebraica, judaica, que é o Tikkun Olam. O que é o Tikkun Olam? Todo ser humano está aqui para consertar uma partezinha da terra no seu grupo de relacionamento. Porque com o pecado o mundo ficou um caos. Então esse conceito judaico é que você conserte. A minha finalidade da vida é onde eu estou hoje, consertar pequena partezinha para que esse mundo seja transformado. Eu não consigo transformar o mundo todo, mas o meu mundo de relacionamento eu consigo. Então, só para não ser prolixo, o que eu quero dizer? Que o domínio, que a autoridade, que o governo está sobre nós. Basta o quê? Basta nós tomarmos posse. Salmo 116, versículo 15. Diz assim, olha, os altos céus pertencem ao Senhor. A terra, porém, deu-a aos filhos dos homens. O que quer dizer isso? Que os céus são dele e a terra ele deu ao homem para que governe. Quando o homem se omite, ele está deixando de lado a sua humanidade. O ser humano só é humano quando domina. Esta é a tônica bíblica lá de Gênesis. Nós estamos na terra para fazer a diferença, dominar, sabe? Os abusos acontecem quando, Escúcio? Como é que pode uma menina, uma menina dentro de uma casa ser abusada por um padrasto, por alguma pessoa, diante da omissão da mãe, da omissão de uma tia, do medo de alguém de denunciar? Por que o mal se cria diante da omissão das pessoas? Dos medos, não, eu não vou me envolver, não, eu não vou aqui intervir, vai sobrar para mim. Então, eu me afastar do domínio, esta atitude, ela é no mínimo maligna, porque se eu não dominar, alguém vai dominar. Esse espaço ele está sempre preenchido, ou pelo bem ou pelo mal. Não, perfeito, perfeito, eu vejo da mesma forma. Porém, essa é uma visão muito de quem é cristão, de quem vive o evangelho, de quem vive os mandamentos de Cristo, mas não é uma visão muitas vezes de quem está de fora desse meio, né, dessa vivência. E justamente essas pessoas que estão de fora
por vezes vão te atacar, vão me atacar, vão atacar quem é cristão e quem vive os mandamentos do Senhor, e dizendo que não, está usando a religião para chegar ao poder, está usando a religião para se eleger vereador, está usando a religião para chegar a prefeito, para ser deputado, enfim, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu encara isso? Perfeita colocação, porque é justamente isso, esses argumentos que nós enfrentamos. Aí, veja bem... E tu deve enfrentar isso todo dia, né? Assim como eu, muitas vezes, enfrentei, porque após o meu batismo, né? Após me aprofundar na palavra de Deus, me aprofundar nos conhecimentos que a Bíblia nos traz, tu passa a ser taxado de alguém que foi para a religião, para se usar da religião para se eleger, enfim, para voltar para a política e tal, né? Tem disso, né? Aí, fez tudo o que fez e agora tá aí. E agora tá aí. Em primeiro lugar, a Bíblia ela diz que não são os sãos que precisam de médico, né? Exato. São os doentes. Em primeiro lugar, isso. E posteriormente, quando... olha só, os sindicalistas querem colocar dentro da política os seus representantes. Os comerciantes também, os empresários, os esportistas, os agricultores, o agro... Todo mundo, legitimamente, quer colocar lá dentro, né, da política um representante seu. Por quê? Porque quer que as suas ideias saiam daquele meio privado e quer que vá para a arena pública porque acredita neles. Aí os religiosos não podem. É como se dissesse assim, não, a sua crença ela tem que ficar no seu mundinho privado e você não pode querer sequer ter a pretensão que vá para a arena pública. Por que isso? Quem que disse que eu não posso? Eu não posso. A laicidade estatal, ela não é... o laicismo, né? A laicidade estatal não é um ateísmo de Estado. Uhum. Laicidade estatal é uma religião não predominar sobre respeito a outra. A todas as outras. A todas as outras. Mas não é um ateísmo de Estado, ou seja, não pode ter um vereador, um parlamentar, um prefeito evangélico. Aonde que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, é o direito da crença, né? É o direito. Então, olha só, eu acredito piamente que todos os princípios, que a moral... cristã, ela tem que permear em todas as facetas da sociedade, porque é tudo de bom, é respeito, sabe, é amor, é tolerância, mas aí eu não posso. Aí outros grupos, muitas vezes violentos, podem. Que balela é esta, né? Não, eu acredito naquilo e eu quero sim que vá para a arena pública, eu quero que chegue no público, porque lá todos têm os seus representantes. E o que começou a acontecer mais ou menos a partir ali de 1900, final da década de 90, né? Antes, tida como errada, até mesmo dentro dos currais evangélicos, começaram a ver, peraí, se nós não começar a pautar os princípios, né? Legalização do aborto, flexibilização do uso de drogas, enfim, tudo isso daí, os líderes religiosos começaram a falar, não, nós temos que dar o nosso contraponto. E tu só consegue dar teu contraponto estando lá dentro. E lembrando que não é eu que quis isso. A nação brasileira é fundamentada na religião cristã. Uhum. A nação brasileira. Um exercício para quem está nos assistindo agora. Pegue a Constituição, a lei maior, Constituição Brasileira, Constituição Federal da República do Brasil. O prólogo. O prólogo é a introdução antes das leis. Uhum. Vai dizer assim, olha, que nós, legisladores, promulgamos essa Constituição sob a proteção de Deus. O início da Constituição. Todas as leis, as bases das nossas leis que estão na Constituição, está lá no prólogo. Eles, legisladores de 1988, colocam assim, olha, que aquelas leis, a Carta Magna do Brasil foi promulgada sob a proteção de Deus. Então eu não estou fazendo nada errado, sabe? Mas tu não pode falar sobre isso. Mas a Constituição... A própria Constituição fala, né? Aborda o tema no início. Não, é verdade. O início dela. É verdade, verdade. Tu nasceu em uma família evangélica ou
vocês todos se tornaram evangélicos depois? Depois. Teu pai, no caso, tua mãe? Enfim. Isso daí depois. Na verdade, nós tivemos uma adolescência, eu tenho um irmão, uma adolescência um pouco conturbada, né? Aquela fase lá. Minha mãe, então, começou a... Sabe que eu acho bacana isso, sabe, cara, de tu não querer esconder isso. Não, eu sempre fui um anjinho, eu nunca... E eu também, nos meus testemunhos, quando eu falo do antes e do depois, de conhecer a Cristo, de conhecer a palavra, eu também não tenho vergonha de esconder erros do passado. Nem eu, nem minha esposa, nem minha família. A gente procura, sabe, até como forma de testemunho para dizer, Deus transformou a minha vida. Ele pode transformar a tua também. Né? Mas segue. E quem que não, né? Pois é. A própria Bíblia não esconde os erros humanos. Quem que não passou uma época da sua vida perdida e que teve a oportunidade de se encontrar? Que papo é esse que a pessoa ela não tem chance na vida? Sabe? Quem que disse que a pessoa ela tem que se enfiar num buraco e nunca mais sair dali? Não. A vida ela é feita de levantes, de tropeços, de aprendizados. E isto é a vida humana. E nada mais humano do que errar, reconhecer o erro, corrigir a rota. Isso daí é humano, não é nem da religião cristã, isso é humano. Não adianta pegar, ler uma frase no Facebook, é verdade, só que daí não ter a tolerância do lado quando ele erra e procurou corrigir. Certo. Então, na fase ali da adolescência, né, invadiu um pouquinho mais da adolescência até, né? Eu e meu irmão, nós acabamos tomando um caminho errado. E minha mãe começou a ir numa igreja batista. Tua mãe começou a ir. É que nem lá em casa, a Marcela foi à frente. Isso daí. E aí ela começou a nos convidar e nós não queríamos saber nada disso, né? Nada disso. Aí aconteceram uns testemunhos muito fortes na época, muito fortes, e que nós vimos, não, é por aqui. E aí em dezembro de 98, eu me batizei. 6 de dezembro de 98 eu me batizei. E aí ficou até hoje, né? Com erros, com acertos, sim, porque esta é a vida. A garantia, quando você frequenta, não é que não vai mais errar, mas se não fosse, erraria muito mais, seria muito pior. Só que quando eu vou lá, numa igreja, eu reconheço os meus erros, eu reconheço a necessidade de estar me corrigindo toda hora. Então eu não nasci, a família não. E aí depois todo mundo foi por causa da mãe. Tá certo. Cara, não é... quando tu te elegeu vereador, já vivendo no meio cristão, no meio evangélico, tu passa a ser uma referência, né, no meio evangélico da comunidade de Bento Gonçalves, né, do pessoal que frequenta as igrejas, enfim, o que vive a palavra. E como é que tu encara isso no dia a dia, sabe? Porque a partir do momento que tu é visto como uma liderança, tu acaba sendo também visto como o exemplo a ser seguido, por muitos, né? Por muitos. Como é que tu encara isso no dia a dia, nas ações, na forma de atuar? Tu escreveu um livro também, né? Depois nós podemos falar sobre isso um pouco. Como é que tu encara isso, cara? Porque tu é visto como uma liderança do meio evangélico, do meio cristão, né? E como eu disse, isso faz... as pessoas passam a te olhar como alguém, um exemplo a ser seguido, porque as tuas ações vão acabar refletindo de uma maneira mais forte, mais visível, até em função de uma tribuna na Câmara, de uma TV Câmara que toda semana transmite as sessões, né? E é importante, antes de eu dar a resposta em si, como é importante como que esse meio me veja. E vai depender muito das minhas falas, dos meus pronunciamentos. E aí que nós temos, Escúcio, nós como lideranças, corrigir, às vezes até mesmo a forma como que a igreja quer que eu me porte. Também tem essa. Porque às vezes a igreja, ela quer que eu me porte como se eu estivesse dentro de uma igreja. E eu não posso me portar como se eu estivesse dentro da igreja. E a própria Bíblia vai dar exemplos que o bem-estar do ser humano, ele está acima do bem-estar religioso. Por exemplo, tem um livro bíblico muito interessante, que é o livro de Neemias. Neemias foi um governador, pós o exílio, né?
Israel é levado cativo para a Babilônia, fica lá 70 anos. Quando regressa, Jerusalém está devastada. Quando ele estava já lá no cativeiro, ele ouve dizer que Jerusalém está destruída. Pá. Ele pede uma carta para o rei dizendo: olha, posso voltar para Jerusalém? Ele chega lá, não tem o templo onde o judeu oferecia sacrifícios. A base da nação era o templo. Ele chega lá, não tem templo, mas ele vê uma coisa, ele vê que não tem nem os muros da cidade. Não tem os muros, ou seja, a cidade está totalmente à mercê dos inimigos, porque os muros protegiam as cidades da época. Quando ele chega lá, ele não quer reconstruir o templo. Isso daí vai vir anos depois com Esdras, na Operação Grande Sinagoga. Olha a visão que ele nos dá nos ensinando. Às vezes, quantos missionários que chegam nas cidades não tem orfanato, não tem creche, não tem hospital, não tem posto de saúde. Mas a primeira coisa que essa pessoa quer fazer, esse missionário, é colocar uma igreja. Não. Como é que tu vai cultuar com insegurança? Como é que tu vai cultuar sem um hospital, sem as pessoas terem... Pessoas com fome, com sede. Não há culto aí. Então Neemias fala, não, antes do templo precisamos construir os muros. Nós precisamos proteger as pessoas. Porque se elas estiverem com medo, desprotegidas, não vão conseguir entrar no templo para cultuar, vão estar pensando lá fora. Então o primeiro ponto aqui a ser corrigido é assim, olha, que eu estou na Câmara, sim, com votos das igrejas, né, de pessoas que entenderam em mim uma liderança, mas que eu estou lá acima de tudo para o bem-estar do Bento Gonçalvense, e não do Bento Gonçalvense evangélico, né? Então, primeiro, às vezes tu tem que corrigir isso daí. Não, eu não estou lá para, sabe... Mas tu é cobrado por isso. Olha, sim, tu tem que atuar como a igreja pensa. E aí, fazendo um parênteses dentro da discussão, depois tu continua. Quem não é evangélico, que tu passa a ter que atuar também em favor dessas pessoas, né? Ou que não são ateus, por exemplo. Tu vai ter que, daqui a pouco, vai ter não. A tua condição de vereador te obriga não, mas ela te concede um dever, digamos assim, de atuar em prol de todos. Educação, saúde, segurança, bem-estar, é para todo mundo. Exatamente. Né? E como é que a igreja vê isso? Pô, tu tá defendendo os direitos dos LGBTQIA+, PW, não sei como é que é a legenda toda. Exatamente. E aí... só que daí também tem uma, né? Eu não acredito em raças, né? Eu acredito em ser humano. Aí, quando você faz uma política voltada para o ser humano, é ser humano. Ele não é branco, ele não é preto, ele é ser humano. Sim, claro, quem fez essas diferenças são minorias com objetivos até mesmo políticos. Não, porque quando eu faço bem, quando eu digo assim, olha, o poder público ele tem que garantir acesso à escola da criança, eu não estou dizendo da criança negra, da criança branca, estou dizendo da criança. Então, quando você faz uma política voltada para o ser humano e não para uma raça, aí é fácil. Opção sexual, por exemplo. A partir dos 18 anos, por que 18? Porque aí a lei brasileira é que vai regrar. Maioridade, 18 anos. Em que ela estaria com as suas faculdades mentais boas para definir. A partir dos 18 anos, seja feliz. Cada um vai dar contas de si. Se você acha que você, homem, tem que amar um outro homem, tem 18 anos, a lei brasileira garante. Tá? Agora, a nossa luta é menor disso. É menor de 18, quando a pessoa não tem capacidade cognitiva para discernir as situações. Então, a nossa defesa é pela criança. A nossa defesa é ao ser humano. Ainda que alguém fale, não, você tem que defender o evangélico. Eu defendendo o ser humano, eu estou defendendo o católico, o budista, o espírita, religiões afros. A política é ao ser humano. E essa é uma luta que às vezes nós temos quando muitas vezes acontece até aqui no município. Se o cidadão conhece o vereador ele vai conseguir a vaga na creche. Não pode ser assim. Então, e se não conhece o vereador, ela não vai conseguir uma vaga na creche? Ela não vai
ter adiantado a sua cirurgia no hospital. Não pode ser isso. Tem que ter critério. Qual é o critério? O critério é esse. Seja preto, seja branco, seja hétero ou homo, atingir o critério, tem que conseguir o benefício. Certo. Não é. É que tudo que eu coloco aqui, que a gente comenta, são coisas que tu deve sentir. E que eu sei que existe essa, digamos assim, essa. Eu não sei se a palavra é discriminação por ser cristão ou por ter o evangelho embaixo do braço e tomar isso como mandamento para a vida, né? Mas eu creio que chega muito disso para ti, né? Da pessoa que tem uma certa ojeriza por tu ser cristão. E acontece com muita gente, né? Acaba sendo discriminado por ser cristão ou por defender as máximas que o evangelho prega, né? Defende. Ah, você quer impor a sua visão religiosa. Sim, Pera isso aí. Que tu deve ter ouvido muito disso. Muito. Não. Fato é que se não for a minha visão religiosa, será a visão religiosa do outro. Alguma visão nós vamos abordar. Alguém nós vamos seguir. Esse é o detalhe de eu querer estar na política. Alguém vai estar ali. Alguma doutrina vai estar sendo pregada. Ou é capitalismo. Ah, mas os capitalistas querem tomar conta do mundo. Se não for os capitalistas, vão ser os comunistas. Se não for os comunistas, vão ser os socialistas. Se não for os socialistas, vão ser os nazistas. Alguém vai tomar conta. Alguma ideologia vai estar governando. Tu não consegue estar no espaço público sem a direção de alguém. Tu pode não saber dizer, eu sigo o autor tal, o meu mentor é fulano, mas alguém tu está seguindo. É que parece que a nova ordem mundial, ela acabou por inverter as coisas, né? Quem defende determinada situação, principalmente, vamos falar com todas as letras com relação ao evangelho, ao cristianismo, parece que está indo na contramão do mundo. Ou que está indo contra um grupo de pessoas, ou uma nação, ou um grupo partidário. Parece que é isso que tem acontecido atualmente, né? Exatamente. E assim, olha, de repente eu falo demais, mas aí tem uma parábola que todo mundo deveria ler, que tem uma Bíblia em casa, que é Juízes 9, que é a parábola de Jotão. É uma das poucas parábolas veterotestamentárias, ou seja, no Antigo Testamento. Diz a história assim, que é uma história bíblica, está lá em Juízes 9, capítulo 9. Foram as árvores se reuniram num bosque, todo tipo de árvore, se reuniram num bosque e foram falar com a oliveira. Oliveira reina sobre nós. A oliveira falou assim, olha, deixaria eu o meu óleo, né, em que é tanto utilizado para ungir as pessoas, iria reinar sobre vocês? Não vou. Diante da negativa da oliveira, foram a figueira. Falaram, figueira, reina sobre nós. Aí a figueira diz assim, olha, obrigado, árvores, mas deixaria eu o meu fruto doce, iria me envolver em governo, iria reinar sobre... Não. Diante da negativa, então, da figueira, eles foram a videira. Videira, reina sobre nós. E a videira falou assim, olha, deixaria eu o líquido que alegra os homens, ia me envolver em política, porque governo é isso, me envolver em política. A oliveira não quis, a figueira não quis, a videira não quis, eles foram ao espinheiro. Tá na Bíblia, foram ao espinheiro. Espinheiro reina sobre mim. Deixa pra mim. É comigo esse negócio. Aí que tipo de sombra que dá o espinheiro? Ele não te dá sombra, né? É uma falácia. Então é exatamente isso. Se as árvores boas de um bosque se negarem, o espinheiro tá aí assim, ó, para reinar. Pronto para reinar, verdade. Tomar conta, né? Escrever um livro, né? Como é que é o nome desse livro? Herodes moderno. Erotização e relativismo infantil. O Herodes moderno. Qual foi o que te levou a escrever esse livro, Pascoaloto? Eu sempre fui bem envolvido nessa questão. Sempre tive, antes mesmo de ser vereador, eu sempre apoiei algum conselheiro tutelar. Né? Uma vez eu até ia concorrer, mas há muito tempo atrás. Sempre me envolveu essa questão aí da criança. Já foste vereador, tu sabe que um parlamento ele é fatiado, tem gente que defende a causa animal, beleza, tem gente que defende o idoso,
São várias as defesas que você pode fazer. Para mim, não existe classe mais vulnerável, mais indefesa, mais crédula, ou seja, que acredita mais nas coisas do que a criança. A criança, ela não tem o poder cognitivo. Quem é pai, se tu pegar uma criança, colocar ela num lixão e tu disser assim, olha, isso aqui é um paraíso, né? Ela vai acreditar. Eu tenho um casal, né? Tenho um menino que está estudando lá em Porto Alegre, o Aleph, 19 anos, e a Alice. Antes, agora não com 6 anos, já não, mas ali quando ela estava com 4, 5 anos, se tu pegar um lençol, tu acordou ao lado da tua filha, eu sei que tu tem um casal também, e se tu estender, tu tá deitado ao lado dela, se tu estender o lençol, tu falar, nós estamos na caverna, o dragão tá ali fora, ela vai ficar com medo, ela é crédula, ela acredita naquilo que o adulto está dizendo, ela é indefesa. Se você deixar ela na rua, ela não consegue, ela não sabe onde ir. Diante disso, se o adulto não defender a criança, né, nós vamos pervertê-la, nós vamos marginalizá-la, nós vamos abusar dela, porque ela não vai ter quem a defenda. Tanto é que o abuso, olha só isso aqui que eu vou falar é sério, o abuso sexual muitas vezes, para uma criança, não é encarado como abuso naquele momento. Ela vai se tocar, vai se tocar depois, né? Que foi abusada naquele momento da infância dela, ali nos seus 12 anos, 15 anos, ouvindo uma palestra. Peraí, o que fizeram comigo lá com 5, que ela achou que era uma cosquinha, que ela ganhava um presente, ela estava sendo abusada. E aí que vem as crises, né? Fui abusada. E aí, por que as denúncias, às vezes, contra as pessoas vêm anos depois? Porque é aí que a pessoa se tocou. Porque ela não consegue entender que ela está sendo abusada. E aí vem as leis consagradas. Não é nem Bíblia. Código Civil, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição, amparando o vulnerável. Dizendo que o vulnerável, que é a criança, né, que ela não é vulnerável só sexualmente. Se eu colocar ela contra um canto, gritar, eu vou ganhar dela, porque eu sou mais forte do que a criança, fisicamente, sexualmente, mas também cognitivamente. Se eu explicar para ela, colocar coisas que ela não consegue compreender, que são as questões sexuais, né, eu vou vencer ela, ela não consegue me dar o contraponto. Portanto, como é que pode alguém que está ensinando, que eu nem posso chamar de professor, mas de ideólogo, como é que pode esta pessoa se colocar num lugar fechado a crianças de 5, de 6 anos e ensinar temas que elas não conseguem dar o contraponto? Porque às vezes eu recebo, e ali na época que eu lancei foi muito mais, então, olha só, o salvador da pátria, ele quer evitar a pornografia na internet, ele quer evitar que as crianças tenham... É que essa era uma defesa que tu já fazia antes do livro, inclusive. Antes eu lembro sim. de posicionamentos na Câmara sobre isso. Nessa época tu já estava pensando no livro ou ainda não? Eu já tinha tudo. Tu já tinha o livro eu só congreguei o que eu já tinha. Certo. Já estava, enfim... e aí, tá ali o moralista. Não, ninguém quer ser puritano, ninguém quer ser moralista. Mas dentro da sala de aula, em que o pai não está presente, em que o professor é uma autoridade, ele não pode misturar a sua convicção pessoal com o ofício que ele representa. Por exemplo, já tem decisões de STF, STJ, que um professor, enquanto cidadão, pode participar, por exemplo, da marcha para a legalização da maconha. Ele pode. Mas ele não pode entrar na sala de aula e manifestar essa convicção, porque ali já não está mais na sua convicção, ele está como influenciador. Isso não sou eu que estou dizendo. Então, como é que pode? A criança, gente, que não consegue dar o contraponto, que são vulneráveis. Tanto é que a lei vai chamar, nós chamamos de pedofilia é o CID, é a patologia, é a doença. Para o Código Civil Penal, né, não é pedofilia, é estupro de vulnerável.
porque foi abusado de uma criança que não conseguia reagir. Uhum. Então, e não mudou, a criança é a mesma. Pode mudar as épocas, a tecnologia. A criança é a criança. Se ela perder a inocência, a ingenuidade, nós estamos pervertendo um ser humano que nunca mais se recupera. Após o livro, tu vem fazendo uma série de palestras, né? Falando sobre o livro, falando sobre o tema que o livro aborda. E como é que isso é visto, assim? O que tu recebe de volta nas próprias as tuas palestras, ela tem um foco mais para o meio evangélico ou elas são gerais? Escolas, enfim, outros, câmaras de vereadores? Elas são totalmente gerais. Eu procurei não colocar nada de religiosidade no livro. O livro não aborda nada de... Nada de Bíblia, de religiosidade, teologia. É só legislação brasileira. É demonstrado os exemplos, para não dizer que é coisa de maluco, sabe? Não, é mostrado os exemplos. Que a própria legislação... Não, eu digo que os próprios documentos de educação estão recheados de sexo, recheados. Mas ela faz um contraponto com o que nós temos da lei que protege o... Isso daí, porque as leis não foram mudadas. Por exemplo, nós temos um governo federal que é progressista nessas pautas. Pró-aborto, enfim, outras configurações familiares. É bem progressista. Mas eles não mudaram as leis. Eles podem fazer uma portaria do MEC. Eles podem fazer uma resolução. Agora fizeram... Tem uma sobre o aborto. Que agora parece que voltaram atrás. Voltaram atrás, precisam da pressão popular. E há um mês atrás, uma baixaria do CONAI, uma baixaria em que chamaram entidades ligadas a setores que nem LGBT, a setores de travestis para discutir o CONAI. Eu não estou nem contra eu não estou dizendo que eu estou contra esses grupos. Eu estou contra grupos desta orientação, e podia ser heterossexuais também, para discutir plano de educação. Não é o momento ali de falar disso. Ali é para falar sobre didática, pedagogia, ensino. Eu não posso chegar num debate de CONAI, porque é do CONAI que parte o Plano Nacional da Educação. E chegar nesse momento e falar dessas questões. Vai inserir o cunho ideológico dentro de uma pauta nacional, né? Exatamente. O professor está ali para ensinar temas que os pais não teriam capacidade, física, matemática. É sobre isso que deveria abordar um CONAI. E não sobre, meu Deus do céu, é absurdo. Tu fizeste um levantamento, acho que o partido tinha um levantamento, Bento Gonçalves, sobre a comunidade evangélica, né? Sobre o número de evangélicos. Com que finalidade esse levantamento? Para fazer uma leitura? Teve outras... chegou a abordar algum tema específico ou foi basicamente um levantamento com as igrejas? O meio evangélico, isso vamos chamar de evangelicalismo brasileiro, ele é dividido em 3 grandes ramificações. Por que evangelicalismo? Eu não conheci esse tema. Porque a minha ignorância. A palavra evangélica, o evangélico, tu não consegue concentrar ele ele é muito amplo, tá? Ele é muito amplo. Então, o gospel, né? O gospel é a palavra inglesa, né? Que é o evangélico, seria o não católico. Entendi. É o não católico. Entendi. É difícil. Eu sou evangélico, tu falar para uma pessoa, ela pode ter 1000 interpretações. Porque este meio não católico, ele se ramificou demais desde a Reforma Protestante, 1517. Então, nós temos um primeiro grande grupo, que é os protestantes históricos, né? São igrejas mais diretamente ligadas à Reforma Protestante, batista, metodista, luterano, anglicano, presbiteriano. São igrejas protestantes históricas. Posteriormente vem, a nível nacional, mundial, 1906, os pentecostais, tá? Que são aqueles que entendem que os dons
eles não cessaram, eles não ficaram somente na época apostólica da Bíblia, mas eles estão presentes hoje, entendendo que se Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, os dons eles permanecem, tá? Na teologia são chamados de continuacionistas. Aí nós temos duas ondas aqui, né? Então tem a primeira onda que vem a Congregação Cristã do Brasil, ou chamada Igreja do Véu. Nós temos o Brasil para Cristo. Nós temos Deus é Amor, primeira onda. Depois a segunda onda, né? Evangelho Quadrangular. Enfim, vem outras. No Brasil, a partir de 1960 e 70, então vem a terceira grande ramificação. Então, protestantes históricos, pentecostalismo e o neopentecostalismo, né? Eles têm uma maneira diferente de evangelismo, eles são bastante midiáticos, ou seja, utilizam a mídia, canais de TV, jornal, que isso daí era pouco utilizado no meio. Eles têm uma visão bem avançada da teologia da prosperidade, exorcismo, uma forma de encarar a realidade bem espiritual. São essas características, né, deste grupo. E aí vem a Universal, Sara Nossa Terra, Bola de Neve, enfim, são milhões de pessoas aqui. No momento em que, como é que eu entendo, como é que eu vou representar este grupo em Bento se eu não conheço? Porque o Rafael, ele representa as igrejas, mas quais são essas igrejas? Por exemplo, é mais fácil para um prefeito ele conversar com vários lojistas ou é mais fácil ele se sentar com o CDL, com o Sindlojas? É mais fácil ele se sentar com a representação, né? Com a representação, que nós não tínhamos em Bento. Nós não tínhamos em Bento essa representação. Por exemplo, eu tenho uma audiência marcada, um exemplo, daqui a 15 minutos com o prefeito, para falar dos evangélicos. Eles querem isso, isso. Como é que eu vou falar? Quem são eles? Quantos são? Tem algum ponto em comum que os une, que os congrega? Porque de repente um quer uma coisa, tá, beleza, cada um tem as suas particularidades, mas temos uma coisa em comum que podemos chegar ao poder público e sugerir, pedir. Esse foi o intuito da pesquisa. Em primeiro lugar, conhecer o nosso tamanho. Certo. Conhecer os principais anseios, o que realmente é ponto comum, que eu posso chegar lá, gente, ninguém consegue o mundo, né? Mas tem isso daqui, fazendo isso daqui, a classe se sente representada. Então esse foi o objetivo da pesquisa. E como é que tu fez essa pesquisa? A campo mesmo. Campo mesmo. A campo mesmo. Nas igrejas, Isso. questionário. A primeira foi feita em 2018 e agora a primeira tinha 17 perguntas, depois nós avançamos, ficamos com umas 25 perguntas. Das mais diversas. E tu lembra quantos questionários foram respondidos ou isso tu não tem? Sim, nós temos 82 denominações em Bento. 82 denominações. O que é uma denominação que eu considero nessa pesquisa? É uma... Por exemplo, a Assembleia de Deus tem 20 congregações. Eu não estou contando as 20 congregações, eu estou contando a denominação. Entendeu? A Catedral dos Milagres tem 6 congregações, eu estou contando uma. Então deu 82 denominações e dá mais ou menos umas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, daí 13%, 10% da população, não dá pouco mais que 10, né? Membros ativos, tá? Membros ativos, assim, olha. Se tu não vai contar aquele que tá afastado. Amigos, não, pessoas que estão ativamente frequentando com ficha atualizada, isso daí. E há uma, digamos assim, uma diferença de pautas entre as denominações? Opa. Muito grande, muito ampla, ou no final tudo acaba se fundindo? Não, tem muito. Na questão. Até porque, né, cara, quem não vive o evangelho, ou quem não vive no meio cristão, ou que está ingressando agora, daqui a pouco não tem nem o discernimento de que a Bíblia, por exemplo, ela tem o Novo Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que há divisões, que há formas diferentes de pensar, que tem parte dessas denominações que creem basicamente e unicamente no Antigo Testamento, algumas é no Novo Testamento. Então, por isso que eu te peço, deve haver uma série de pautas
que divergem muitas vezes, que colidem, né? Mas muito. Aliás, tem uns que nem concordam com o cristão estar no meio político, né? Ah, é? Ou então Eu tu não sabia não. disso. Então tu tem que realmente. Tu tem. Nossa, teve pastores que não queriam, porque fui eu e dois da minha equipe. E que Tu foi pessoalmente em, em em algumas. algumas, quando eles não queriam conversar com a equipe, E né? aí, se não tinha uma equipe que fazia isso. Isso, tinha dois assessores que iam e Aham. adiantavam, preenchiam. Quando é um amigo, por exemplo, vai lá e faz a pesquisa. Beleza, porque daí a pessoa já me conhece. Aham. Uns não queriam, eu tive que entrar em campo e dizer, não, o objetivo é esse. Não é outro objetivo, não encare como... Senão, eles não... tem umas denominações que vivem... Tu conseguiria hoje fazer assim, agora, uma leitura mínima de dizer, ó, tal igreja, que nós não precisamos dizer quem, mas também não seria problema, pensa assim e outras pensam dessa forma, há essa diferença, ou a pauta é essa de uma, a pauta é essa de outra. Tem, por exemplo, em Bento Gonçalves, quanto que é justamente a questão, por exemplo, da mistura do cristão com o mundo, né? A mistura do cristão com o mundo. Eles entendem que não deve ter essa mistura e por causa disso, então, não deve ser lido nem jornal, né? A Bíblia basta. Aquele negócio, não. TV e tal, né? Nem TV, pensar. nem pensar internet, ter conta, perfil no Facebook. Dentro do próprio meio evangélico, o cristão, há diferenças gigantescas, de gritantes, interpretação. que colidem e que às vezes também faz com que se afastem, né? Que embora sejam todos tidos como cristão, haja uma divisão muito grande. Meu Deus, são uns 3, 4 pontos que na questão doutrinária, a hermenêutica bíblica, né? A interpretação. Em primeiro lugar, os dons dividem a igreja. Uns acreditando, são dois tipos, cessacionistas, todos acreditam em dons. Uns cessacionistas acreditam que os dons cessaram. E os continuacionistas que creem que os dons continuam. Isso daí divide a igreja, divide bastante, tá? Segundo ponto, a questão soteriológica, que é a doutrina da salvação, que vem de Sozo. Cara, a gente tá indo bem além da questão só da política, né? Mas como pensar que os dons cessaram? Você vai para a igreja para quê, então? Unicamente para lembrar o passado? Lembrar do Antigo Testamento e aquilo ali? Isso é. Sim, fica morto, né? Uma religião morta. Pois é. Tem disso ainda, muito. Muito, muito. Porque é justamente isso. Se eu não conseguir crer que aquele mesmo poder que mudou as pessoas no passado, que fez milagres, se eu não acreditar que ele está atuante hoje, qual a razão? Né? Então, quando nós falamos num Deus que tudo pode, que tudo faz, que é onipresente, tudo... Se eu ler ali numa letra morta, Deus abriu o mar lá atrás, sim. Ele abriu para os hebreus, e o meu mar, ele abre ou não abre? Vou esperar. Eu vou tão unicamente esperar morrer para me encontrar com ele lá em cima e deu, é isso aí, né? Isso daí. E aqui com todo o respeito a quem pensa dessa forma, mas nos faz pensar, né, também nisso. Total. Né? Nos faz pensar. Então essa é a questão carismática. Carisma é uma palavra grega, né? Charisma, que é dons. Questão carismática, soteriológica, que é calvinismo, arminianismo. Pode ou não pode perder a salvação? O cristão é predestinado à salvação ou ele tem o livre arbítrio para escolher? Tá? Essa questão que divide também a questão escatológica. Nós estamos vivendo no milênio ou não estamos? Jesus voltará? Papo furado? Não, vai voltar. Volta antes ou depois da grande tribulação? Então essas questões dividem bastante também. Tu vê, ignorância minha, achei que não houvesse tanto. Sabia que havia divisões entre as denominações, entre as igrejas, mas não que em alguns pontos ela fosse tão grande assim, causasse tanta divergência. Ela também. Causa bastante nesse sentido. E tem também daí, nós vamos mais uma questão hoje em dia, que é a questão do ritual, da liturgia do culto, por exemplo, dízimos e ofertas, né? Isso daí também divide bastante.
Uns acreditam que tem que pedir, outros que não. E aí isso também causa bastante. Divisão. E a política da nossa cidade? Tá aí fervendo, é um ano eleitoral. Eu sempre falo uma coisa, nós temos a oportunidade, nesses períodos, periodicamente, nós temos a oportunidade de debater estas questões. É um momento propício para levantar estas questões. Nós temos o poder do voto, Escúcio. Temos o poder da mudança, da renovação, de se não está bom, de trocar. Porque vai começar, é do Brasil, não é do brasileiro, é do período eleitoral, as discussões, os programas nas rádios, no jornal, as propostas, vai começar, por mais que a pessoa queira ficar, não, eu não gosto disso, eu estou isenta, ela vai ter que parar uma hora, e eu sempre falo que não tem que encarar isso como uma banalização, né? Não aguento. Não, é o momento de pegar ele. Pois é, e aquela situação lá do ano passado, e a situação aí que aconteceu agora, é o momento de discutir. Nós não podemos fugir do debate. Nós não podemos encarar e demonizar, não, ou banalizar, né? Não vamos falando, pelo contrário, nós somos feitos para o domínio. Nós temos o poder do voto. Né? Nós temos dentro de nós a indignação, o profeticismo. Só vou finalizar aqui essa questão religiosa. O que é o profeticismo? Se tu quiser, nós podemos seguir falando de religião todo episódio, também não tem problema. Então, olha essa. O que é o profeticismo? É o ministério profético. A profecia, ela existe desde Gênesis 3. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, o profeticismo na Bíblia, ele é inaugurado, né, na ordem dos livros da Bíblia, ele é inaugurado com Isaías. Tá? Isaías foi o primeiro livro bíblico que tem um ministério profético de Isaías. Vem os profetas menores, maiores, depois os menores. São 12. Tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Abacuque, os ministérios proféticos, eles surgem no período da monarquia. Todos esses profetas profetizaram na época da monarquia de Israel. Isso é interessante. Por que isso? Por que eles não profetizaram fora do reinado? Olha só que interessante. A ideia de Deus para Israel era para ser uma teocracia. Teos, Deus, cracia, governo. Era para Deus governar Israel através dos seus sacerdotes e profetas. Quando o povo pede um rei, igual às demais nações, Deus fala, beleza. Samuel chora. Deus fala, não precisa chorar, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim, Samuel. Tá, dá para eles. Só fala o seguinte, o rei vai ter isso, isso e isso. Beleza, beleza. Tá. Deus permite a monarquia. Primeiro o rei de Israel, Saul. Tá? E aí vem os reis. Ele coloca junto do rei sempre um profeta. É aí que surge o ministério profético. Por quê? Para que o rei não pensasse que ele era o soberano da terra. O dono, aquela terra tinha um dono, e o dono não era o rei. Tinha alguém maior do que ele. E o profeta estava ali para lembrar ele disso, todo dia. Fazer só, baixa a tua bola, que eu te tiro desse lugar. Para de negar o direito da viúva. Para de oprimir o pobre, mandar embora o estrangeiro, balança enganosa. O profeta está ali para repreender. Assim, não, sim, tu também não pode ser sacerdote, tu tem o teu lugar no reinado. As questões religiosas, sacerdotais, é da tribo de Levi, não é tua. O profeta está sempre lembrando o rei, pode ver, todos eles. Vai ser Deus na terra orientando o rei. Para que ele, e se continuasse, permanecesse na sua besteira, Deus tirava ele. Então, nós estamos num momento propício para isso. Para os profetas dessa cidade. Né, para as pessoas de bem dessa cidade. Pegar e fazer uma vistoria, uma análise de como foi e fazer o seu julgamento, a sua decisão. Nós temos uma grande possibilidade que é 6 de outubro. E já começou esse debate. E tem que iniciar esse debate. E tem que falar. Ah, estão falando agora
Porque a eleição, sim. Vai falar quando? Não? Logo depois que um prefeito se elegeu, não. Eu também, cara, bom, eu concorri 6 eleições, 4 a vereador, uma estadual e uma federal. E toda eleição eu recebi em algum momento, em alguma visita ou de alguém, a seguinte frase, que tu também deve ter ouvido. Agora vocês vêm. Não, eu vou pedir voto quando? Eu vou falar sobre política quando? Eu vou falar sobre... Pô, política dá pra falar todo o tempo, mas sobre eleições, Propostas. sobre mudança, sobre propósito, eu vou falar quando? Se não, no período que é propício para isso, né? Nós vamos. Agora vocês vêm. Não, eu vou vir quando pedir voto? É o vendedor que tem estoque lá e tem que bater a meta. Pois é. Ele tá precisando vender, ele tem que bater a meta. A vindima, nós vamos falar da vindima em agosto. É verdade. Então é o momento para falar de propostas. Pois é. Olha, um município rico que nem o nosso, o orçamento de 800 milhões de reais. É o orçamento agora desse ano. 800 milhões de reais. N questões a serem levantadas. Né? Nós não temos um cabresto. Não pode. Uma mordaça. Não fales, não toques. Não, que história é essa, tio? Nós temos que levantar essa questão, sim. Nós precisamos. Senão, então eu vou me acomodar. Nada disso. Mas é complicado, né, cara? E aí tu vê, mais uma vez, uma inversão, uma aceitação de coisas que acontecem há muito tempo. Do tipo, nós não podemos, ou nós somos acusados por falar de mudança de propostas, de eleição, né, de alteração de um status quo do que está posto aí, mas nós temos que aceitar, por exemplo, que obras que duraram 5 anos, 4 anos ou 3 anos de um governo e não aconteceram, elas aconteçam nos últimos 6 meses antes da eleição. Há uma inversão disso, né? A gente vê uma inversão e uma aceitação por parte de muitos, né? E você ouve aquele discurso de que não, tem que mudar, tem que mudar. Chega na hora da eleição, não muda. Não muda. Na hora do voto que vai definir uma mudança, ou a continuidade muitas vezes, mas no caso uma mudança acaba não mudando, né? Por N fatores que a gente, que você conhece também, né? Sim. Às vezes é mais como... Vamos deixar aí, né? Vamos deixar, porque senão pode dar um problema e o medo às vezes do novo, né? O que vai acontecer? Só que é aquilo ali que diz a parábola de Jotão, né? Às vezes... Tu está no segundo mandato como vereador, né? 6 anos como presidente. 6 anos como Vai à reeleição? Não vou à reeleição. Não vai à reeleição. Não pretendo ir à O reeleição. que tu pretende aí para o futuro? Deputado estadual, federal, prefeito, vice-prefeito, senador, presidente da República? Eu tenho... Vamos voltar um pouquinho. Quando tu ingressou na política, o que tu planejava? O que tu pensava para ti, para tua trajetória política, para tua vida enquanto político? É muito diferente do que tu pensa hoje? Depois da experiência, depois dessas 3 eleições que tu concorreu, tu elegeu em 2? O que eu me propus nos meus 2 mandatos parlamentares, eu posso dizer que aquilo que eu me propus, eu realizei, sabe? Tu fosse vereador e tu sabe que a atuação da vereança, ela tem os seus limites, né, da lei orgânica, até onde eu posso ir, e até onde eu pude ir, eu creio que fui a contento. E é justamente por isso, entendendo que é neste meio que as mudanças acontecem. Pode ser um excelente empresário e a classe empresarial tem a sua importância, a sua contribuição. O meio religioso tem a sua contribuição. O meio social, eu posso ter uma grande entidade social, ela tem a sua importância também. Mas toda essa intenção vai virar um projeto de lei. Ela vai ter que virar uma lei, seja nas 3 esferas, falando no município, ela vai ter que ir ao município. Entendendo quem é Bento Gonçalves, né? O que é esta cidade, o poder desta cidade, poder econômico, ela anda por si só, né? Dada a quantidade de empreendedores, nós temos empresas fantásticas aqui. Nós temos empresários que se doam, sabe? Eu não vou
nunca falo da classe empresarial de uma forma negativa, porque tem N projetos aí que só aconteceriam por causa dessa doação do empresário. Eles não aparecem, às vezes, porque eles não querem fazer no intuito de ter uma foto. Não, eles fazem. N entidades sociais aqui, elas só estão de pé, muitas vezes, pela doação do empresário. Porque não adianta, a pobreza não traz prosperidade, né? Nós temos que fortalecer, sim, o meio empresarial, porque é do meio empresarial que vem o tributo, que dá o serviço público, ou é do meio empresarial que vai sustentar as entidades. Geração de emprego, geração de renda, enfim, né? Então, a cidade pode muito. E justamente entendendo que ela pode muito, eu realmente não vou mais à reeleição, à vereança, justamente porque eu acredito que eu tenho uma proposta, sim, para essa cidade. Nesses 6 anos, né, de presidência da Câmara, me atualizou em todos os assuntos. Todos os assuntos, eu sei às vezes o porquê foi aprovado, por que não foi aprovado, porque sequer saiu do papel, sei dos entraves de todas as áreas em Bento Gonçalves, e tem questões que é muito fácil de resolver aqui. Mas, em primeiro lugar, tem que ter coragem. Tá? Em primeiro lugar, tem que ter coragem. Em segundo lugar, não pode ter um atrelamento, né? Assim, olha, não, isso daqui tu não pode tocar porque aqui tu não toca. Não, por que aqui não toca? Então, tem muita coisa a ser mudada nessa cidade. Às vezes não é nem dinheiro, tá? Às vezes são alterações legislativas, da legislação que transforma essa cidade, literalmente. Então, justamente por causa de tudo isso, eu creio que eu posso mais e que a cidade pode mais. Claro que isso daí é passado pela avaliação do cidadão, tem tempo ainda também de eu ver como é que tá, né? Mas eu creio que eu posso render mais. Conheço Bento Gonçalves, eu conheço mesmo, por tudo que nos últimos anos ali eu passei, né? Então é nessa pegada aí. Aquilo que eu te pedi antes, não te via nesse estágio da tua vida assim, um tempo atrás, sei lá, quando tu te elegeu a primeira vez? Tu fazia esse desenho, imaginava que fosse assim? Não? Não, assim, de uma forma rápida assim, não. É que aquele negócio, o embate, né, a pressão é que te faz crescer, não adianta, né? Nós queremos o comodismo, nós queremos a rede, o descanso, mas isso não desenvolve. Quando tu não te elegeu a primeira vez lá em 2012, tu pensou em desistir, cara? Não vou concorrer mais. Sim, total. E o que te levou a voltar, a retomar o caminho? Porque tu concorreu, acho que tu trabalhou um tempo na Câmara, e aí tu foi para iniciativa privada. Isso aí. Nesse período tu achou que tu não voltava mais para política? Quando eu fui, eu achei que eu não voltava mais. E daí começou a vir a eleição e falei, olha, vamos tentar mais uma vez. Eu creio muito no propósito de vida da gente, né? É verdade. Eu creio que acima da gente tem um propósito maior do que nós mesmos, que nós não podemos negar. Então, o que tem que ser cumprir, vai ser cumprir. E aí eu acabei... eu acredito também muito em sonhos, né? E eu tive muitos sonhos mesmo. Não deu sonhar alguma coisa, mas sonhos, mensagens dadas, né? E, nossa, eu não tinha como ficar fora. Não tinha. Tudo que aconteceu foi sonhado, literalmente. Eu tenho escrito isso aí. Tudo foi previamente já medido. Amém. Cara, foi um prazer te receber aí. Passar a palavra para ti te despedir do pessoal. Se tu quiser olhar bem bacana para aquela câmera lá, para fazer um close, né? Fica à vontade aí, cara. E eu te agradeço mais uma vez aí. Acho que foi um papo muito legal. Acho não, tenho certeza. Foi um papo bem bacana aí. A boca fala, Escúcio, do que está cheio o coração. E o nosso coração está cheio disso, destas coisas, de Deus, da palavra, do meio que nós vivemos, dessa cidade, das defesas, das nossas bandeiras. Então, por isso que o papo ele flui de uma forma muito natural, espontânea. E estar aqui esses minutos contigo, com você que nos assistiu, foi um prazer, realmente.
Foi um prazer, tu sabe o quanto eu te considero, Escúcio, o respeito que eu tenho pela tua pessoa, a liderança que tu tens. Eu estava fora da Câmara, eu já via os teus discursos, as tuas defesas, daquilo que tu acreditava. Então, isso daí tenha certeza que contribuiu também para a nossa formação. Amém. E tu és uma liderança em Bento, né? Nós não podemos nos omitir, nós não podemos ficar longe. Essa cidade precisa de você, né? De todos nós. Daquilo que tu defende, daquilo que tu acredita com veemência. Então, assim, olha, obrigado por esse tempo, por esse período aqui. Que Deus continue abençoando a ti, o EscúcioCast. Amém, a nós. Aqueles que realmente oportunizam para isso daqui acontecer, toda a equipe também que está por trás. Um abração, querido, estamos à disposição. Beleza, obrigado, que Deus te abençoe aí na caminhada. Eu sempre digo para vocês que nós sempre temos um tema especial com convidados mais especiais ainda. Se liga se liga nos próximos episódios e obrigado por ter estado conosco em mais este episódio aqui. Valeu, até o próximo EscúcioCast. Isso aí, cara.